O seu propósito em Cristo transforma degraus rumo a lugares altos. E hoje eu venho aqui para te perguntar, você sabe qual é o seu propósito? Olá, eu sou Vanessa Malafaia, sou pastora aqui da Sara Sede Brasília e vim trazer uma palavra poderosa sobre a sua vida. Hoje eu venho falar como descobrir o seu propósito. Você já parou para pensar qual é o seu propósito? O que você está fazendo aqui na Terra? Muitas pessoas começam com essa pergunta. E aquelas que não encontram essa resposta começam a buscar em várias coisas, em várias situações, a resposta que está dentro dela, que está apenas em Deus, o seu Criador. Então ela começa a buscar em coisas, em situações, em momentos, em prazeres, aquilo que só vai ser respondido por Deus. Já ouviu falar naquela crise existencial? Pois é, são pessoas que vivem neste mundo e não sabem para onde está indo. E tem uma frase, a máxima, que fala, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, eu vim desafiar você hoje a descobrir o seu propósito. E para você descobrir o seu propósito, eu vou te dar 3 pontos essenciais para você tirar todas as dúvidas, você parar de viver um dia após o outro, você parar de viver, deixando a vida te levar. Não, eu quero dizer que tem um propósito de Deus para a sua vida. Você nasceu com um propósito. Você nasceu já vencedor. Sabe aquela corrida da vida que você deixou milhares de pessoas para trás e chegou no útero da sua mãe? É porque alguém te conduziu até lá, porque você não veio para cá ser só uma passagem, você veio aqui para deixar um legado, você veio a este mundo para marcar a sua geração e marcar não só a sua vida, como a vida da sua família e de todas as pessoas que te cercam. E eu vim falar de 3 pontos. O primeiro dele é: você tem um Criador. Só sabe o seu propósito aquele que criou você. Você nasceu com um propósito. E aquele que te criou, a imagem e a semelhança dele, ele sabe o destino que ele tem para a sua vida. Você não precisa mais ficar andando sem rumo, sem direção. Quando você entende que alguém te criou e você se conecta com ele, você sabe identificar os planos que Deus tem para você e para a sua vida. Lá no Éden, quando Deus criou o homem, ele colocou nele o poder de dominar a terra. Ele botou o poder, deu a ele a chave de autoridade. Ele falou para Adão: dominai a terra e tudo o que nela há. Isso é tão forte que mostra como, quando as pessoas não entendem o seu propósito, ela começa a ser dominada por aquilo que ela nasceu para dominar. Isso mesmo. Pessoas que começam a buscar preencher aquele vazio existencial, o vazio interior, começa a buscar em coisas, se apegar em coisas que se distanciam cada vez mais de Deus e do seu Criador, porque elas perderam o domínio. Passou a dominar a bebida, pessoas que são dominadas pelo álcool. Dominar a terra e tudo que nela há. De onde vem a bebida? De onde vem o álcool? Da cana, da terra. De onde vem a cerveja? Da terra. De onde vem as drogas, a maconha? Da terra. Começou a ser dominado, começou a perder o seu propósito, começou a buscar suprir aquele vazio e se distanciou de Deus e da posição que Deus colocou para ela. E hoje eu vim te falar, o seu Criador, ele te deu a autoridade, ele te deu o domínio sobre todas as coisas. Então, você nasceu para reinar. Tanto que a Bíblia fala que Deus, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, você é um rei dessa terra. Você é um senhor dessa terra. E ele hoje está te dando de volta a autoridade para governar a terra, para governar o seu propósito. Você não nasceu para andar de cabeça baixa, você não nasceu para andar envergonhado, você não nasceu para poder jogar sua reputação no lixo, você nasceu para andar de cabeça erguida, nasceu debaixo de um propósito, nasceu para dominar, de realizar sonhos, nasceu para cumprir realmente, verdadeiramente, o seu propósito. E o seu Criador, que sabe qual o propósito, qual o plano que ele tem para você. Tem um versículo que está em Jeremias, eu queria abrir para você. Lê comigo, Jeremias 29:11, que diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Então, Deus sabe os pensamentos e os planos que Ele tem para a sua vida. O seu Criador, Ele sabe o que é melhor para você. Ele que tem o fim daquilo que Ele projetou para você. Você pode fazer planos, você pode desejar, você pode planejar, mas os caminhos de Deus vão te levar ao fim que Ele desejou para você, que é pensamento de paz e não de maus. Em Jeremias 1:5 fala: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta a essas nações. Olha que coisa maravilhosa, saber que desde o ventre da sua mãe existe um plano para a sua vida. Desde antes de você nascer, o seu Criador projetou futuro maravilhoso para você. Uma vida de propósito, uma vida plena, uma vida em plenitude. Você só encontra uma vida feliz, encontra felicidade no seu propósito. Não tem como você não estar cumprindo o seu propósito e ser feliz. Você só é feliz cumprindo o seu propósito. Você vai viver de prazeres e o prazer é momentâneo. Mas quando você vive de propósito, você tem a felicidade. E a felicidade ela é eterna. Quando você encontra o seu propósito, você conecta com o seu Criador. E aí você começa a cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. E você começa a ser direcionado por Deus, que é o segundo ponto. Você tem um manual. Primeiro ponto, você tem um Criador. E o segundo ponto, você tem um manual. Já parou para pensar? Que tudo que é criado com manual de instrução. Você chegar assim, vamos supor, eu quero falar com você, existe um microfone que está conseguindo ampliar o som da minha voz, que está conseguindo fazer você me ouvir. E se eu quiser falar para muitas pessoas onde a minha voz não alcança, eu vou comprar uma caixa de som que vai amplificar o volume da minha voz para ter o maior alcance. Então, quem criou aquela caixa de som, criou ela com um propósito. E aquele propósito, para ser cumprido, existe um manual. Quando eu leio o manual de instrução, eu sei como aumentar, como diminuir, como ligar um cabo. Eu consigo fazer da melhor forma, porque ela foi criada e projetada com manual de instrução. Se eu pegar essa caixa de som e colocar lá numa aldeia de índios, e não ler para eles o manual ou mandar sem o manual, provavelmente essa caixa de som ela vai ser amparada, vai servir de assento, vai servir de mesa, vai servir de aparador, vai servir de batuque, vai servir para qualquer coisa, menos para o propósito que ela foi criada. O que eu quero te dizer hoje com isso? Você tem um propósito e o seu propósito é descoberto pelo seu manual. E o seu manual é a palavra de Deus. Se você não estiver sendo guiado pela palavra de Deus, você não vai conseguir cumprir o seu propósito. Você vai ficar servindo de assento. Você vai ficar servindo para qualquer coisa em ambientes que não valorizam o seu potencial. Pessoas que não valorizam você e não te ajudam a cumprir o seu propósito, porque você está no ambiente errado, porque você não está sendo usado da forma correta. Então eu quero te falar hoje, você não nasceu para ser assento. Você nasceu para brilhar, nasceu para cumprir o seu propósito. Eu costumo dizer que o propósito é como se fosse uma caixa de ferramentas no porão. O que adianta ela no porão? Valiosa, cheia de utensílios que podem construir coisas maravilhosas, mas não estão cumprindo o propósito delas no porão, guardado numa caixa. Mas essas ferramentas na mão de um marceneiro, pode fazer muitas coisas, pode construir muitas coisas. Ela com o seu potencial ali na hora sendo utilizado, ela consegue ir além, ela consegue alcançar várias pessoas, consegue reconstruir muitas coisas, consegue construir muitas coisas. Então eu quero te falar hoje, saia do porão. Saia de dentro da caixa e se permita ser usado por Deus, porque Ele é o seu Criador e Ele te criou com um manual de instrução. E esse manual é a palavra de Deus. E dentro da Bíblia existem várias coisas, várias promessas que é direito seu, que é direito de filho. Não adianta você estar neste mundo sem saber para onde você está indo. A palavra de Deus, ela te guia. A palavra de Deus, ela te direciona. Ela te leva para o lugar de destino. Existe um plano, existe o fim, como eu li aqui em Jeremias. O fim que Deus deseja para você.
E você consegue chegar nesse fim quando você está sendo guiado, direcionado por Deus, que é a palavra de Deus, que é o seu manual. Lá existem promessas, lá existem direitos que é somente seu de filho. Então, leia a palavra de Deus. Lá está, lá você vai conseguir descobrir o seu propósito. É como se você soubesse o caminho de chegar, um destino que você quer chegar. Mas quando você liga o GPS ele te guia, ele fala se tem buraco na via, ele fala se tem um trânsito, se você vai chegar naquele percurso de uma forma mais assertiva, se pode reduzir o seu percurso, se tem buraco na via, se tem um acidente. Então, se eu sei que eu tenho um manual que eu posso ser guiado por essas instruções, por que eu vou tentar andar sozinho? Para me perder? Para poder ficar perdido? Um percurso de 20 minutos ficar em 2 horas? Então, a Bíblia ela vai te direcionar. A palavra de Deus vai te mostrar o caminho certo. A palavra de Deus vai mostrar qual a rota que está mais alcançável. Vai fazer você não cair em certos buracos da vida. Vai fazer com que, mesmo que você passe por estradas emburacadas, você não vai parar. Existe alguém que vai estar te guiando. Existe alguém que não vai deixar você parar de acordo com as circunstâncias. No meio do seu percurso, no caminho ao seu propósito, vai aparecer sim situações que vão tentar te impedir. Vão aparecer sim situações que vão tentar te afastar, te fazer desistir, tentar retornar e voltar para o caminho errado. Mas eu quero te falar hoje, o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar para o caminho que é em busca do seu propósito, que é o destino que Deus tem para a sua vida, amém? E o último ponto que eu quero falar, você não consegue cumprir o seu propósito se você não estiver conectado com Deus. Você precisa conectar. Jesus é o caminho. A Bíblia fala, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Engane-se todas as pessoas que acham que todos os caminhos nos levam a Deus. Apenas por Jesus você consegue chegar a Deus. Jesus, ele veio aqui à Terra e ele cumpriu o seu propósito. Existiram várias situações para tentá-lo se distrair de cumprir o seu propósito, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia quem tinha direcionado ele. Ele sabia qual era o propósito, qual era o fim que Deus tinha para ele, que era sentar num trono de glória à direita do Pai com a coroa de vencedor. E é isso que ele quer nos ensinar. Conecte-se com Deus. Eu consigo ouvir Deus lendo a palavra, mas eu falo com Deus através da oração. Então, para você cumprir o seu propósito, você precisa estar conectado com Deus. Você precisa estar posicionado em relacionar com Ele. Ele vai te instruir. Independente do que você vier a passar, você não vai se prostrar, você não vai parar. Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe quem te designou, e você sabe para onde está indo, nada te para. Você vai até o fim, até que o propósito que Deus tem para a sua vida se cumpra. E Jesus, ele traz essa conexão. Jesus, ele traz essa aproximação. Assim como eu comecei falando que no Éden, o pecado, trouxe para ele consequências para Adão e para toda a humanidade, e com isso houve um desconectar. Desconectou, Adão se desconectou com Deus, Adão morreu espiritualmente. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, que veio do pó e do pó vai voltar. O seu espírito, o homem só se tornou alma vivente quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E esse fôlego trouxe ele vida. Ou seja, o Espírito de Deus trouxe vida ao homem. E o teu espírito veio de Deus com o propósito de voltar para Deus. Então, quando você se conecta com Deus, o seu espírito se conecta com o Espírito de Deus. E aí você tem um propósito de voltar para a eternidade juntamente com Deus. Amém? Então, se conecta com Deus. Se conecta com Jesus. Tenha comunhão com Ele. Jesus, ele trouxe acesso. Jesus, ele rasgou o véu que foi separado. Jesus, ele foi lá no inferno, roubou do diabo a chave da morte, a chave da autoridade que Adão perdeu lá no Éden, e ele trouxe essa autoridade, colocou na mão do homem e falou, agora vai lá, dominai a terra e tudo que nela há. Cumpra o seu propósito. Essa chave
Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Você tem essa chave de autoridade. Quando você se conecta com Deus, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e decide viver os desígnios que Deus tem para você através da sua palavra e decide viver os desígnios através da conexão com Deus, você consegue viver a vida em plenitude que Jesus veio trazer. E você vai vencer, e você vai cumprir o seu propósito, porque hoje Ele está te colocando em suas mãos a autoridade para prosperar, para viver a vida abundante que Jesus veio trazer para todos nós. Agora eu vou orar com você. Eu te convido a fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo. Eu vou ministrar na sua vida uma unção poderosa para você descobrir o seu propósito e viver a vida que Jesus veio trazer para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo agora cada um que está ouvindo essa palavra, que seja como uma boa semente que caia na boa terra e que todos, Pai, que ouviram essa palavra possam descobrir o seu propósito e decidir viver a vida que Jesus veio nos trazer. Venham decidir, Senhor, tomar posse da autoridade para governar, ó Deus, para cumprir o seu propósito e ser um príncipe desta terra, e ser um senhor desta terra, e dominar todas as suas vontades e desejos, dominar tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós, Pai. Nós queremos tomar posse nessa noite, e nós permitimos que os seus planos e seus desígnios se cumpram em nossas vidas, em nome de Jesus.